Oi, gente. Mais um vídeo sobre o cangaço e a primeira coisa que eu vou fazer é mostrar isso aqui, ó. Manuel de Souza Neto, mas nós chamávamos Mané Neto, na intimidade, lógico, de família, né? Então, eu gostaria de chamar a atenção para os nobres seguidores, estudiosos do cangaço, que temos aí o canal O Contraditório do Rico Inglês. Por quê? Porque toda história realmente tem que haver quem contradiga, contradita, né? Contradita, né? Por quê? Porque a história, ela realmente, geralmente, ela é permeada por quê? Primeiro vem do fato, né? O fato. A partir do fato, então, vai desenvolvendo e, geralmente, a história, ela passa tempos e tempos e tempos para poder ser fundamentada, ser estudada, analisada e ganhar credibilidade. A história do cangaço, ela começou assim, gente, através de cordelistas, né? Tudo, geralmente, os cordelistas, eles escreviam pessoas muito capacitadas, muito boas, né? De uma memória, de um conhecimento fantástico, na sua maioria, dependendo do tema que vão abordar. Mas, então, a história do cangaço, ela inicia-se a partir do fato, conforme eu disse, e ela vai sendo divulgada através de cordelistas, né? E depois, então, como quem quiser estudar o cangaço tem que entender o seguinte: estamos polarizados, né? Entre o início da vida do Virgulino, que não foi o fundador do cangaço, e o final, suposto final, lá do Virgulino, o Lampião, por alcunha Lampião, lá em Angico, ali em Sergipe, né? Então, o Rico Inglês, ele está dando uma outra roupagem para a história do cangaço, porque exatamente precisa de comprovação, né? Comprovação, pessoas argumentando, questionando sobre o fato que era o crime nos sertões do Brasil, né? Então, o Rico Inglês, ele começa fazendo aí os seus estudos, segundo ele, igual quase todo mundo, empolgado, através, digamos assim, a história foi tornando-se bem atrativa e as pessoas colocavam, ora, Virgulino como herói, ora como bandido. Então, isso tem que ser estudado, também analisado, né? E ele começou ele vai fazer uma live, né? Que eu quero assistir, né? E ele vai falar nas narrativas e não que partiram do fato, né? A narrativa, nós sabemos, a narrativa era uma coisa que é mais para a ficção, né? Mas quando se trata de história, você tem que entrar, especular, analisar a história, porque senão ela não vai ter credibilidade. Isso que ocorreu com Paulo Gastão. Por sinal, aqui eu estava ali, ó, com os livros que ele me enviava, né? Por sinal, esse aqui chega já está bem, né? Eu deixei no lugar, aqui, ó. Aqui, a assinatura de Paulo Gastão. Não tem um só não, viu, gente? Tenho vários. Esse daqui também, tudo aqui está oferecido à minha pessoa. Paulo Medeiros Gastão, também enviando para mim, né? Mandava aqui, ó, matérias de jornal, né? Aqui também adquiri livros do historiador de Rangel Alves, né? Aqui, ó, certo? Lá em Poço Redondo. Já andei, viu?
procurando fundamentar também os meus questionamentos, né? Aqui, de José Alves Sobrinho, não está mais conosco, lamentavelmente, são 2 livros, né? E eu tenho muita estima porque José Alves Sobrinho era família de José Saturnino, né? Lá das Pedreiras, lá em Serra, entre Vila Bela, né, Serra Talhada, e Floresta do Navio. E aqui eu encontrei um livro também que é precioso, de Dr. Adalto Bezerra Lima, que esse livro é bastante antigo, e então o meu irmão adquiriu para mim, né, Dr. Adalto. Ele morou em Canhotinho, era de Serra Talhada, portanto, conhecido nosso, né, de nossa família, e ele trabalhava lá como, se não me engano, na Receita Federal, alguma coisa assim, na coletoria, né? Certo? Então, essa história do cangaço, ela é muito complicada, porque foi contada, digamos, vindo de Angico para Poço do Negro, ou mais precisamente, Vila Bela ou município de Floresta, ali ficou indefinido, né? Onde é que o Virgulino nasceu exatamente? No Poço do Negro, tem ainda os tijolos lá, da casa que, dos pais dele, só os tijolos, né? A casa onde ele nasceu foi na casa da avó, de Jacosa, né? Bom, mas aí essa história estava, digamos assim, decantando, né? Desde o governo Getúlio Vargas, que mandou acabar com o cangaço. Em 1938, antes, o Getúlio Vargas, nosso presidente à época, né? Ele disse, acaba com o cangaço está... é uma mancha negra na história do Brasil. O crime organizado. Naquela época já havia o crime organizado, né? E o Lampião Virgulino, aí eu vou falar um tanto sobre ele, porque o Virgulino, nós não duvidamos tanto da capacidade de Virgulino, que era um psicopata. Quem estuda os psicopatas, quem estuda a psicologia, a psiquiatria, né? Tem a psiquiatria forense, tem a psicologia, a psicanálise. Quem estuda vai entender o que é uma mente de um psicopata. É uma pessoa que se você cair nas mãos de um psicopata, ou psicopata grave e leve, tem vários níveis, mas o psicopata, ele é mentiroso, ele é enganador, ele chega dizendo que é o que não é, ele quando quer pegar, ele joga, ele arrodeia, ele faz tudo. Portanto, deu muito trabalho. Imagine isso há 84 anos atrás, antes, né? Como as polícias, como é que, né, as nossas polícias, elas não tinham condições de pegar um virgulino, um serial killer, gente. Faz pouco tempo, eu sempre estou me reportando a Lázaro, né? Que era também, que era baiano, aliás, que era também não, que era um baiano, né? Que passou para ali por Brasília, e foi para Goiás. Imagine o contingente de polícia ano passado, fazendo um ano agora, que para pegar uma pessoa, um só Lázaro. Agora você imagine Lampião, né, que já estava treinado, ele pertenceu ao grupo do Pereira, né? E então ele sabia ele já sabia e foi treinado para viver matando, e ele já tinha, na índole dele, já era essa, ele era psicopata. Bom, então essa história ficou decantando, conforme eu falei, e depois surge a Cristina da Mata Ribeiro, né? Cristina Mata Machado, né? E ela, aquela cocotinha de lá, da Avenida Paulista, né, rica, né, e quer, na década de 64, né, de 1964, quando estávamos no regime militar, aí ela então surge, né, como aquela pessoa que vai defender os pobres, que vai proteger as injustiças, e ela vai escrever um livro que ela
foi tomar por base as táticas de guerra do Virgulino, do Lampião. Né? Ela sai do asfalto, como diz, né? E vai para visitar os sertões, vai fazer reuniões em casa. Houve um grande, assim, entre os pais dela não gostaram, porque ela começa a juntar aqueles cangaceiros e leva para casa, né? Estou aqui com o livro de conforme eu falei, de Manuel Bellarmino e Rangel Alves, né, que ela vai tanto no interior aqui de Pernambuco, quanto ela vai para a Bahia e vai querer aprender as táticas de guerra do Virgulino. Imagina só, gente, né? Então, foi para Poço Redondo, né? Ela também fez uma parceria com Humberto Mesquita, que era um jornalista que se interessou, que também trabalhava na TV, né? E começam a florear as coisas, né? Tanto que ele disse o seguinte, que foi noivo dela, né? E que compartilharam ali daquelas festas, pegaram os escangaceiros, supostos escangaceiros, né? Porque há algumas dúvidas também que ali naquele meio não estavam alguns que deram depoimentos depois, né? Mas, em suma, ela consegue reunir aqueles parentes, a parentela, né, de escangaceiros, principalmente da região de Poço Redondo, que foi onde mais deu cangaceiro, né? Enquanto Nazaré do Pico deu combatentes do cangaceirismo, que expulsou o Lampião de lá, em Poço Redondo o Virgulino tinha guarida, né? E tinha muita gente ali, né, que era coiteiro, né? O Virgulino, ele era psicopata, e como psicopata, ele enganava as pessoas. Por exemplo, ele enganou o Petronilo Alcântara Reis, fez uma parceria com o Petronilo, talvez o Petronilo também, no intuito de querer ganhar, porque o Virgulino roubava, matava e roubava, e no intuito de também levar as vantagens dele, eles fizeram uma parceria e o Petronilo compra várias fazendas, eles falam em 19, né? E quando o Virgulino soube que o Petronilo ia passando para trás, né? Ele tocou fogo nas fazendas. Era assim que era o Virgulino, né? Então, surge também na história, desde a Cristina da Mata, né? Cristina Mata Machado, surge também aí, a Cristina foi procurar a suposta filha do Virgulino, do Lampião, que ela diz que é filha única. Ora, gente, o Virgulino, ele estuprava muitas mulheres, né? Ele não era dado a viver com mulheres. No cangaço não tinha mulher. O que é que cangaço ia fazer? O que é que as mulheres iam fazer no cangaço? Que, né? Gritaria, né? Mas segundo a história, né, ela diz, eu sou a filha única, né? Tudo bem, então vai escutar, vai aprender e ter que provar que é filha do Virgulino, do famoso Lampião, né? Por quê? Porque ela não quer provar, porque ela não tem condições ou não quer, porque é cômodo para ela viver exatamente dessa história, né? Para ela ir para a suposta neta do Virgulino, e dessa Maria aqui, essa Maria Oliveira entrou na história do Virgulino, entre aspas, mas segundo existem relatos, ela havia sido morta no ano de 1936, né? Então, ela estaria naquela película do Benjamin Abraão Boto, fica a questão, o Benjamin Abraão Boto foi morto também. Como? De que forma? Lá em Pau Ferro, né? Hoje Itaíba, ele foi morto porque ele se envolveu com os cangaceiros. Agora, vamos a Sila, que foi companheira do Zé Sereno e depois foi uma testemunha muito que recebeu muito crédito desses pesquisadores. Ela vivia com o Zé Sereno, mas não se sabe com certeza se ela estava ali em Angico no dia 28 de julho do ano de 1938, porque há muita controvérsia o que ela diz, né? Primeiro porque ela era garota, ela mentiu quando ela disse que não sabia o que era o cangaço, e aqui tem no livro de Manuel Bellarmino, certo? Que ela era irmã de 4 cangaceiros,
E ela não sabia o que era o cangaço. Espera aí, vamos lá, né? Se ela foi para a companhia do Zé Sereno, mas ela nunca deu um depoimento, os dois juntos, né? Por quê? Porque o Candeeiro, que não consta aqui neste livro, né? O Candeeiro disse que também foi cangaceiro, o Candeeiro lá de Buíque, né? O Loyola, né? Foi cangaceiro, mas ele disse que conheceu a Sila primeiro que o Zé Sereno. Então, como que a gente vai entender esses depoimentos? Por quê? Porque tudo não é passado pelo crivo das ciências, não é passado pelos questionamentos, conforme o rico inglês está fazendo agora, e ele se propôs a fazer, então vamos verificar essa história, como é e como poderia ter sido. O Virgulino morreu, foi morto ali digamos, ali no Angico, né? Porque aqui também eu tenho até as fotos, né, de Manuel Neto, né? Manuel Neto, nosso primo, que foi um dos que perseguiu muito o Virgulino, né? O que saiu de lá, de Nazaré, que fazia as confusões de Nazaré e que matou 16 pessoas de nossa família, né? Então, ele era o serial killer, gente. Ele era o Virgulino, era o serial killer. Então, o Manuel Neto foi para lá, ele foi até a Bahia tudinho, né? Mas ele não conseguia alcançar o Virgulino, porque lá na Bahia, né, e em Sergipe era um local ideal para o Virgulino, que ele disse que não voltaria a Pernambuco, porque não podia viver em Pernambuco, né? Lógico, né? Aí ficou para lá. Agora, a questão que o rico inglês está colocando é esse desaparecimento, né? Assim, do Virgulino, porque as cabeças, né, separadas dos corpos lá, e fizeram a foto das cabeças. Essa daqui é a do Virgulino, é a do Lampião, né? Essa é da Maria Bonita, mas nunca provaram, né? Nunca provaram o que foi. Tem aquelas cabeças, depois aqueles corpos também ali na grota. Não é gruta, gente, é grota do Angico, que é uma cabeceira ali de drenagem de rio. Eu não entendo da geologia, né? Mas o rico inglês já especulou isso daí tudo, e ele está mostrando com muita firmeza o local ali. Então, como é que o Virgulino ele desapareceu? De que forma? Né? Ele foi morto ali. Ele foi morto aonde? Ele sumiu para Minas Gerais. Como é depois de toda aquela questão, quer dizer, eu não diria questão, depois daquele combate, foi uma espécie, né, que as polícias andavam já no encalço do Virgulino há muito tempo, há mais de 2 décadas, quase 3. Portanto, se foi ali em Angico, essa é a questão, né? Foi em Angico, né? Agora, de que forma? Porque depois aparecem os corpos, né? Vários corpos ali cobertos já em estado de decomposição. Aí aparecem aqueles corpos ali entre pedras, né? Muita pedra existe ali, né? Eu já fui, né? E então, já fui no local, né? E então, como que depois de tanto tempo vão querer fazer uma reconstituição, né? E o Paulo Gastão, né? O nobre Paulo Gastão, ele já questionava. Lá, quando ele foi, ele perguntou, numa das entrevistas, ele perguntou que não viu aquelas, digamos, ele foi estudar, foi analisar, né, e observar, né, e ele não viu aquelas balas que mostram que depois de 80 anos ainda encontram. Gente, aí encontram cartuchos de bala e diz que foi foi um combate, né? E querem provar, quer que a gente engula isso, né? Porque ali, os próprios corpos que estavam ali, que ninguém sabe de quem era quem, porque não tinha corpo, era corpo sem cabeça, né? Ninguém sabe. Aqueles corpos para onde foram? Dizem que enterraram. Aonde? Enterrar como ali, né? Levaram para onde as cabeças? Levaram para expor
para mostrar, né? Foi uma festa, como dizia o doutor Amaury, foi uma festa, né? E então os corpos provavelmente, isso é uma probabilidade, mas não é uma certeza. Provavelmente esses corpos, as águas ali, que quando chove, esta semana choveu por lá, e as águas, elas vão para o leito do rio São Francisco, né? Passando ali naquelas cabeceiras ali, onde tem a Grota de Angico, que é muita pedra, né? Ali não tem mais como você saber como é que foi que ocorreu aquilo, né? Portanto, gente, é muito bom que vocês assistam a essa live, né? E que a Expedita, em especial ela e a neta, que querem saber quantas pessoas o avô e o pai mataram, elas procurem, sabe o quê? Os documentos da Maria Oliveira, que foi casada com o Zé Neném, que era primo dela, porque se foi casada no religioso, os documentos constam na igreja. Certo? Não destrói a Igreja Católica Apostólica Romana, não destrói os documentos. Portanto, gente, vamos em frente, porque essa história, eu digo sempre, ela está às avessas, né? Então, foi contada a partir de lá de Angico, e ninguém tem certeza como foi que houve, o que houve em Angico. Aí, então, comecem a estudar lá onde? Em Nazaré do Pico, que é o lugar onde no qual o Virgulino nasceu entre Nazaré do Pico, né, e mais o Poço do Negro, é bem pertinho, gente, dá para ir a pé, certo? E vocês comecem a verificar a origem do Virgulino para depois, então, entender a personalidade do Virgulino, o comportamento dele desde lá, né? E da sua infância até chegar em Angico e se entender que um psicopata tudo pode fazer, né? Tem os níveis de psicopatia, né? Alguns chamam sociopatas, né? E outros, os mais graves, como era o Virgulino, como foi o Virgulino, era o tipo serial killer que matava, que tocava fogo nos animais, nas pessoas, nas casas, nas fazendas. Então, gente, vamos acompanhar as lives do Rico Inglês. Vamos questionar, porque ele, conforme ele disse, ele vai perguntar muita coisa. E muita gente vai ficar aí, vai responder, ou vai rebater, combater, fazer como? Como é que vai ser? Vai ser eu acho que vai ser bastante interessante. Eu acho não, eu tenho certeza, nada de achismo, né? Vai ser interessante estudar com uma pessoa que tem uma formação acadêmica, certo? E não estou dizendo que todos os outros não têm, mas vai ser interessante. Muito interessante saber que essa história entre para, digamos, para os livros, para as universidades e faculdades, mas não como Cristina da Mata Machado queria colocar, né? Aprendendo tática de guerrilha. E Humberto Mesquita também, com a vênia, a devida vênia, ele também, como jornalista, ele queria vender os jornais. Ele queria vender, como o doutor Amaury queria vender livros, né? Escutar cangaceiro e escrever matéria para TV e para jornal, ganhar, lucrar com isso, né? Então, a indústria do cangaço é isso, gente. A gente, mais de 1000 escritores, historiadores. E qual é a formação dessas pessoas para discutir sobre o cangaço, né? Então, vamos aí, vamos ver, inscrevam-se no canal do Rico Inglês, que essas lives vão sair, com certeza.